Nesse vídeo eu vou estar mostrando 3 erros que você comete durante a pintura e que ao corrigi-los você vai estar melhorando muito sua pintura. Eu sou o Ada e para começar essa pintura eu comecei fazendo o contorno do cabelo com lápis azul claro e a camada inicial. Nesse desenho eu estou usando os lápis Super Soft, que eu queria testar os lápis que chegou recentemente. Já fiz alguns desenhos com ele, mas eu não tinha utilizado eles muito ainda. E agora eu vou pro primeiro erro que vocês cometem, que eu cometi na pintura desse cabelo aí, que é não testar as cores. Como eu não tinha feito muitos desenhos e eu ainda não estava acostumado com o lápis Super Soft, não sabia certinho os tons, o que cada lápis fazia, qual era o tom que cada lápis fazia. Então eu acabei cometendo, a cor do cabelo não ficou exatamente igual a da referência. Podia ter ficado bem melhor se eu tivesse feito o teste, tivesse testado mistura, essas cores, testado as cores. Tanto que depois, para corrigir isso daí, eu acabei gastando muito tempo tentando corrigir. Um tempo que eu teria economizado muito se eu tivesse testado as cores. Agora eu vou para a pintura da parte escura do cabelo, que como vocês podem ver aí na referência, é um tom bem escuro e acaba até se misturando com a roupa de trás. Acaba se misturando com o tom da roupa de trás. Mas é um azul bem escuro. É quase o preto, mas ainda assim é meio azulado. Então tentei fazer isso, passando camadas de preto e de azul escuro. Agora, como eu tinha falado antes, eu acabei voltando e tentando ajeitar novamente o tom do cabelo ali. Eu fiquei um tempo sem olhar pro desenho, depois de um tempo eu voltei e acabei vendo que não estava tão parecido assim quando eu estava achando. Então eu acabei voltando e tentei deixar mais parecido ainda o tom do cabelo. Eu ainda vou voltar mais vezes, eu não sei se eu botei no vídeo, mas eu vou voltar mais vezes ainda pra tentar ajeitar o tom do cabelo aí, dessa parte clara do cabelo. Daí agora indo pra parte escura, eu segui fazendo camadas de preto. Agora continuei fazendo as camadas de forma mais suave. E já vou fazer uma camada com mais força de preto. E depois vou fazer uma camada com azul escuro. Agora eu tentei fazer a line art com lápis Faber-Castell normal. E novamente o mesmo erro inicial, eu esqueci de testar. Eu devia também ter apontado mais o lápis, que acabou ficando meio estranho. Tanto que depois eu vou fazer a line art no final com a caneta Bic. Cor a pele, o mesmo erro inicial. Na hora eu tava tentando fazer com pressa, que eu queria postar na quinta-feira, ali já era quarta. Então eu tava tentando fazer com pressa e não tava testando os tons. Daí eu fui tentar fazer a pele, só que como eu falei antes, eu não testei direito e ela acabou ficando meio estranha. Tanto que eu fui, voltei e apaguei, e ela ficou mais parecida quando eu apaguei no final. Tava ficando tom esverdeado, sendo que era pra ficar um tom de pele meio azulado e claro. Além disso, o tom da pele ficou muito forte. E não é assim que tá na referência. A referência tá aí do lado e não é assim que tá ali. A pele tá bem clara e tá meio azulada. E tá um tom meio esverdeado e não tá clara. Tá de ver bem. Tá um tom como se não tivesse recebendo uma luz ali. Agora eu venho aqui fazendo a line art do nariz e da boca com a caneta Bic. E já começo aqui fazendo as camadas iniciais da parte clara da roupa. A roupa tem a parte mais escura, que é o mesmo tom do cabelo, e a parte mais clara, que é um azul. É um azul um pouquinho mais escuro que o claro. Eu começo fazendo aqui com esse lápis aí que é algo mais pro azul escuro.
começo fazendo as camadas de ice nele e fico alternando entre camadas dele e do azul claro. Dica extra que eu queria dar, que não tá nos planos, é fazer camadas na pintura. Não fazer só uma camada, entendeu? Misture as cores, faça camadas. Esse é o segredo para você conseguir fazer qualquer tom e conseguir uma pintura blocada que nem um anime, sem muitos poros, sem muito desses pontinhos brancos aí. Agora eu sigo aqui alternando as camadas, agora com um pouquinho mais de força. No começo você começa fazendo as camadas mais fraquinho aí e vai aumentando, nas camadas finais tu vai fazendo com um pouquinho mais de força. Foi isso que eu fiz aí. E o segundo erro que você comete é não controlar o lápis, não controlar a força dele, não fazer camadas fracas e fortes. Isso aí dá uma grande diferença. Se quiser eu posto um vídeo só sobre isso, mas é basicamente isso. Você controla os lápis aí para obter o certo tom que tu quer. Se você fazer as camadas iniciais com muita força, não vai dar de perceber as últimas camadas. Então é por isso que no começo faz camadas fracas e quando estiver finalizando, daí começa a aumentar um pouquinho a força. Então eu recomendo que você treine controlando a força do lápis. Essa é uma recomendação que eu tenho para você. Agora eu venho aqui fazendo a última camada aqui, mais para tampar os poros, mais para tampar os buracos brancos do que de fato para chegar escurecer mais ainda o tom, chegar mais próximo do tom, que ele já tá no tom que eu quero. Então só tô agora tampando os poros, tomando o máximo de cuidado possível para não acabar passando o lápis com força e perdendo o tom que eu queria. Agora eu venho e começo a fazer os ferimentos que ele tem ali. Não dá de perceber eles na sombra, mas nos pontos iluminados tá um tom muito escuro, meio roxo, arroxado aí, bem escuro, e dá de perceber bem eles. Então eu começo passando um vermelho, também depois passo camada de roxo. Eu passo um vermelho bem escuro, que o tom dos ferimentos é bem escuro mesmo. Parece ser mais um roxo bem escuro mesmo do que uma parte vermelha da roupa. Isso por causa da luz. A luz está deixando azulada a roupa dele. Vai dar de perceber esse detalhe da luz melhor quando fazer o fundo. Infelizmente não tem nesse vídeo aqui por causa que não tinha espaço suficiente para a gravação do fundo. Mas eu vou estar postando a gravação da pintura do fundo num shorts. A finalização deu de gravar o comecinho aqui nesse vídeo. Agora eu sigo alternando entre camadas daquele vermelho bem escuro, azul escuro e roxo. Eu sigo alternando aí, sempre fazendo com calma, leveza na mão, sem fazer com muita força, que eu não quero deixar um tom mais presente que o outro. Eu quero ir fazendo aos poucos até chegar no tom que eu quero. Tanto que eu vou parar aí, vou fazer a sombra da roupa, daí depois eu percebo que não tá o tom que eu quero, volto e vou modificando. Agora eu venho e começo a fazer a pintura das sombras da roupa dele. Eu começo fazendo uma camada inicial bem fraca de preto. No caso, essa pintura é nesse braço aí. O restante da sombra eu vou fazer no outro dia. Mas daí eu começo fazendo uma camada inicial de preto. Vou reforçando essa camada aos pouquinhos. E depois vou indo fazendo camadas de azul escuro. Que nem eu tinha feito no cabelo, basicamente. Como eu tinha dito antes, agora eu venho e começo fazendo camadas mais fortes com o tom que eu quero. No caso aí é o azul escuro. Eu venho fazendo camadas mais fortes em toda a sombra. Depois começo a passar o azul escuro nos ferimentos aqui, que não estava no tom que eu estava desejando. O tom que eu estava desejando era mais próximo da sombra do que esse aí. Então eu venho aqui tentando escurecer ainda mais a sombra e deixar ainda mais azulada. A sombra não, o ferimento. Agora eu venho e começo aqui
Agora eu vou começar a fazer a sombra das costas e do outro braço dele. Essa parte aí é uma parte bem grande. E falando na parte aí bem grande do desenho, eu quero reforçar outra coisa aí, o terceiro erro que vocês cometem, que é não ter paciência na hora de fazer o desenho. Como assim não ter paciência? Você não vai pegar e tentar fazer um desenho realista em 1 hora, não um desenho de uma folha inteira. Tipo, se for um pequenininho talvez até dê, mas desenho colorido realista, 1 hora é só o esboço. Tanto que nesse desenho aqui, que é estilo anime, sem o cenário, sem o fundo, foi 5 horas. Ainda tá faltando fazer o fundo. Depois que eu editar esse vídeo eu vou fazer o fundo pra postar os shorts. Foi 5 horas só o Megumi em si, sem o cenário. Tem um pedacinho de cenário, mas vocês entenderam. Como eu tinha dito anteriormente, eu fui refazendo o mesmo processo que eu fiz no cabelo e no braço direito. Vou indo nas últimas camadas fazendo o tom com mais força, o azul escuro e o preto. E também, no caso agora eu passei um branco para deixar mais comum. Agora eu venho aqui fazendo o mesmo processo que eu fiz em toda a sombra na perna do Megumi. Agora eu venho fazendo o mesmo processo na perna, são todos os mesmos tons. Então eu repito tudo que eu disse anteriormente, não vou estar repetindo que vai ficar muito chato. Venho, faço aqui a parte clara e também faço aquela parte ali que tava muito... A transição tava muito suave, não era nem pra ter esse espaço aí, pra ter essa transição. Infelizmente eu acabei errando no esboço. Daí eu faço isso daí. E daí eu faço aquela sombra ali no meio que eu tinha esquecido de fazer algumas sombras. Sombras pequenas que eu tinha esquecido. Logo em seguida eu vou e começo a reforçar a sombra ali. A sombra dos braços ali, tudo que era fora a sombra do cabelo. A sombra do cabelo tinha feito certinho, eu queria deixar tudo no mesmo tom. Eu tinha reparado que essas demais sombras estavam mais claras. Eu queria que não desse pra perceber essa transição entre as duas sombras. Fosse tudo no mesmo tom. Então eu comecei, voltei, passei a reforçar ainda. Refiz todas as camadas aí que eu tinha feito. E aí eu vim com a caneta elétrica, com a borracha elétrica. E apaguei essa parte aí pra deixar no mesmo tom da parte clara. Que nem tá na referência. Que eu tinha esquecido, que eu não tinha reparado quando eu fiz essa parte escura e só reparei agora. Eu ajeitei. Tá uma maravilha essa borracha. E agora eu só passo o tom de azul. Passo por todo o desenho, toda aquela parte escura. Evito pra tampar todos os buracos brancos, todos os pontos brancos que eu tinha deixado antes. E pra deixar no tom exato do tom do cabelo. E depois agora só vai ficar faltando aqui fazer essa parte aí do cachecol do Megumi. Não sei o que é isso, esqueci o nome. Essa parte aí é a única parte que tem um tom realmente com azul claro aí, que eu só preciso usar um único lápis para fazer esse tom. Eu pessoalmente optei por usar 2, mas só precisava de 1. Agora eu acabei optando por não mostrar a pintura do olho e essa parte final do pescoço, porque eu fiquei girando muito ali e ia ficar meio estranho no vídeo, então eu optei agora só para mostrar esse pedacinho do cenário que eu consegui gravar. No caso aqui eu faço exatamente o segredo que eu tinha contado antes, que era fazendo camadas gradualmente, com calma e misturando os tons. Basicamente aqui, ó, eu primeiro demarquei as partes claras, daí depois eu fiz uma camada bem clara de azul claro, que não dá nem de ver aí no vídeo. Depois começo a passar os demais tons de azul. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E fui!